Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre mudança nas medidas dos pneus. O pessoal que gosta de colocar um pneu um pouco maior no carro e reclama que aumenta consumo. Aumenta, mas nem tanto quanto o pessoal imagina. Vou falar sobre isso. Pessoal, vamos entender a questão das medidas do pneu. Eu tenho um pneu na Pajero Dakar original, que é a medida é 285/65 aro 17, R17. Bom, significa que ele tem uma largura de banda de 265 milímetros, 26,5 centímetros. A altura do pneu, a altura da parte lateral do pneu, ela tem 65% dos 265. Essa é a numeração que tem ali. E o R17, obviamente, que é a roda 17, tá? Bom, aí eu vou mudar para um pneu 285/70 aro 17. O 285, como nós falamos, é a largura da banda, o que vai em contato com o solo. O 70, então, vai ser 70%, a altura do pneu vai ser 70% dos 285. Isso dá mais ou menos 20 centímetros. Tá? Então, essas são as informações sobre as medidas do pneu. Vamos imaginar o seguinte: você vai percorrer uma viagem, vai visitar um parente lá, e esse parente fica exatamente 642 quilômetros. Tá? Você vai gastar, o teu carro faz 10 quilômetros com litro, redondinho, para facilitar. E aí você então vai gastar 64,2 litros, ok? Bom, aí você troca o pneu do carro, bota um pneu maior. O pneu, o 265/65 para o 285/70, dá uma diferença de 7% na circunferência do pneu, 7% maior. Você vai rodar com o teu carro, com pneu novo, vamos imaginar que não baixou nada, não aumentou o consumo, tá igualzinho. Você fez a mesma viagem e você gastou os mesmos 64,2 litros, ok? Foi lá, chegou lá, abasteceu 64,2. Só que por causa do pneu e da configuração do teu carro que está preparado para o pneu original, ele vai achar, o odômetro vai marcar 600 km e não mais os 642, por causa do erro. O teu pneu aumentou em 7%, então ele vai considerar que, teoricamente, vai marcar no odômetro 7% a menos. Então você vai pegar o odômetro novo e vai falar assim: não, então vou fazer a conta aqui, 600 quilômetros, gastei 64,2 litros. Pô, quanto é que foi o meu consumo? 9,35. Então veja, mesmo você vai gastar, você percorreu a mesma distância e você gastou o mesmo combustível, então não aumentou o consumo, certo? Por que a média baixou? Por causa do pneu novo, por causa do erro novo de odômetro, por causa do erro novo de velocímetro. Então o teu novo parâmetro de comparação não é os 10 km por litro, porque 10 km por litro era com pneu pequeno, sem o erro, 100%. O novo parâmetro é 9,35, porque o 9,35 é o erro, certo? Então o teu carro, vamos lá, você fez a mesma distância agora, 642 quilômetros, marcou, aí você consumiu mais litragem, certo? Então aumentou o consumo do seu carro. E vamos imaginar que você fez a conta lá, ele deu 8,35 km com litro. O que o pessoal comete, o erro que o pessoal comete é: meu carro fazia 10 km com litro e agora está fazendo 8,35. Não, você está comparando uma medida sem erro, que é o 10 km com litro, que é a medida real, com uma medida com erro. Então você tem que fazer o seguinte: comparar. Ou você pega o 8,35 e joga 7% acima, a mais nisso aí, certo? Ou você pega a média original de 10 e 7% a menos, tá? Uma conta de padeiro, gente. A conta é um pouquinho mais complicada que isso, tá? Então o teu carro não foi de 10 km com litro para 8,35.
ele foi de 9,35 para 8,35, porque as duas medidas, você usa as duas medidas sem erro ou as duas medidas com erro. Então aumentou o teu consumo em 1 km por litro. E não aqueles 1,65 km por litro. Aumenta, mas não é tanto. Então esse erro tem que ser levado em conta, tá? O pessoal coloca pneu grande, volta para o pneu original, porque diz que aumentou muito o consumo. Aumenta, você tem ganho por um lado, que é questão de performance em off-road, você tem ângulo de entrada, ângulo de saída ampliado, altura do solo, você tem algum ganho, né? Gripe do pneu, tudo isso aí. Agora você perde em questão de consumo, certo? Você força um pouco mais o conjunto mecânico, tudo isso. O que você vai perder tem que ser honesto. Não já pode dizer que, não, meu carro está perdendo 2 km com 1 litro. Isso na verdade é um só, beleza? Valeu, pessoal, obrigado, hein? Um abraço.